E então, gente, olha só, como é que a gente vai fazer para representar e termos uma visualização melhor de um campo elétrico, que uma carga fonte, uma carga geradora, seja ela positiva ou negativa, cria? Como é que a gente vai enxergar esse campo elétrico? Nós vamos enxergá-lo através das linhas de força ou linhas de campo, a maneira da qual servir melhor para você, tá legal? Olha só, essas linhas de campo ou linhas de força são sempre tangentes ao vetor campo elétrico, aquele que nós já estudamos. Como essas linhas serão sempre paralelas ao vetor campo elétrico, não vai existir a preocupação de ter que representá-los em algum momento em que se haja necessidade. Então, o que está aqui, nessas linhas de força que eu estou apresentando, já são naturalmente tangentes ao vetor campo elétrico, tá bom? Como é que vai ficar? Isso aqui é tudo obtido experimentalmente, tá? Em laboratório. Como é que vai ficar a representação das linhas de força ou linhas de campo por uma carga geradora positiva e por uma carga geradora negativa? Então vamos lá. Eu estou representando aqui em vermelho e através dessas setinhas aqui, como é que vai ficar o perfil, né? A cara das linhas de força de uma carga geradora positiva, Qzão maior que zero. Observou? Observou? Daqui a pouco a gente vai atribuir algumas palavras, tá? E da geradora negativa, as linhas de força, tudo isso daqui foi obtido experimentalmente, em laboratório. Quem se preocupou muito com esse estudo aqui foi Faraday. Legal? Olha lá. Essas são as caras das linhas de força ou linhas de campo de uma geradora positiva ou negativa. Agora vamos lá. O que a gente precisa saber em termos de palavras que vão aparecer nas questões? Geradora positiva, linhas de força saem da carga. Geradora negativa, linhas de força entram na carga geradora, tá bom? Geradora positiva, linhas de força apontam para fora da carga. Linhas de força da geradora negativa apontam para dentro da carga. Tá legal? Bom, vamos lá. O campo elétrico que uma geradora positiva cria, ele é do tipo divergente, visto que as linhas apontam para fora. Da geradora negativa, ele é do tipo convergente, visto que as linhas apontam para dentro. E atenção, para finalizar, na geradora positiva, as linhas de força ou linhas de campo são de afastamento, distanciam-se da carga, tá? Da carga que origina. E da geradora negativa, o campo elétrico vai ser de aproximação. É o que você precisa saber em termos de linhas de força ou linhas de campo. Por exemplo, antes de continuar vendo ali, eu coloquei duas placas aqui, uma positiva e uma negativa, para fazer o estudo do campo elétrico uniforme, para a gente fazer o estudo do, olha aqui, ó, vou deixar destacado aqui em verde, do céu. Campo elétrico uniforme. Se aparecer essa sigla na questão céu, não olhe para cima. É campo elétrico uniforme, tá bom? Vamos lá, geradora positiva, geradora negativa. Placas planas, duas, paralelas entre si, mesma quantidade de carga, porém sinais contrários. Gostaria que você representasse o céu nessa região. Então vamos lá, como é que vão ficar as linhas de força? Ó, saem da positiva, não foi isso que a gente acabou de ver aqui, ó? Saem da positiva, entram na negativa. Então a orientação do campo elétrico nesta região é essa daqui, da esquerda para a direita, tá legal? Como nós vimos aqui. O campo elétrico uniforme, ou campo elétrico constante, nada mais é do que o quê? Todos esses pontos que eu espalhei aqui, 1, 2, 3, 4, sejam quantos forem, N pontos,
todos os pontos dessa região possuem as mesmas características vetoriais de campo elétrico. Quais são as características vetoriais? Módulo, direção e sentido. Então, se você quiser saber o campo elétrico nessa região no ponto 1, vai ter as mesmas características vetoriais em módulo, direção e sentido do campo elétrico referente ao ponto 2, que vão ter as mesmas características vetoriais em módulo, direção e sentido dos pontos 3, 4 e seja lá quantos pontos existirem, esses infinitos pontos que existirem nesta região. Então, falou-se em campo elétrico uniforme, fique atento aos sinais das placas, elas devem ser planas, duas placas planas e paralelas, elas devem ter a mesma quantidade de carga, mais 5 coulomb, menos 5 coulomb, mesma quantidade de carga em módulo e sinais contrários. Represente as linhas de força como nós vimos, saindo da geradora positiva, entrando na geradora negativa, e todos os pontos desta região devem ter as mesmas características vetoriais em termos de módulo, direção e sentido para o campo elétrico.